Nós vamos fazer agora a separação da classe das crianças, o berçário. Pedir a nossa irmã Lucélia para fazer essa oração, para que Deus abençoe esse momento de culto também das crianças, a continuidade do culto das crianças ali. Amém. As crianças podem acompanhar a professora. Nós vamos ler o texto de Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 17 até o verso 1 do capítulo 4. Filipenses, capítulo 3, o verso 17 do capítulo 3, até o verso 1 do capítulo 4. Filipenses 3, do verso 17 até o verso 1 do capítulo 4. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Vamos orar mais uma vez, para que Deus agora nos abençoe nesse momento de reflexão da sua palavra. Pai, nós estamos diante da palavra do Senhor, a tua palavra que é inspirada, a tua palavra que é inerrante, a tua palavra que é infalível. E nós queremos, Pai, aprender mais e mais do Senhor. Que o teu Santo Espírito nos conduza nesse momento de reflexão, de meditação, para que nós possamos entender verdadeiramente aquilo que a tua palavra tem a nos ensinar para as nossas vidas. Que essa palavra possa nos instruir, que essa palavra possa nos moldar, nos conduzir na caminhada cristã, que a tua palavra venha falar a cada coração nessa noite. Que o teu Santo Espírito nos dê o entendimento para que possamos compreendê-lo. É no nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, no nosso último sermão, no último domingo, também nessa carta, já que nós estamos trabalhando, estamos fazendo uma série de exposição em toda a carta de Paulo aos Filipenses, nós refletimos sobre o texto dos versos 12 até o verso 16 do capítulo 3. E nessa reflexão a gente viu algumas instruções que são importantíssimas para que nós possamos ter uma vida cristã de acordo com a vontade de Deus.
Então o que a gente tem do verso 12 até o verso 16 são instruções que são bem necessárias, e que são bem práticas e que são importantes para que nós possamos trilhar uma vida cristã. E ainda pensando sobre essa temática da vida cristã, e agora tentando aprofundar um pouco mais esse tema, nós acabamos nos deparando com outro tema que também é importante, e ele se localiza também dentro da vida cristã, que é a conhecida maturidade cristã. Todo cristão, ele precisa amadurecer. Todo cristão precisa estar em um processo de amadurecimento na caminhada cristã. Uma vez que nós estamos em comunhão com o Senhor Jesus, o que se espera de nós é que nós amadureçamos no decorrer dessa caminhada, a fim de que nós possamos nos parecer cada vez mais com aquele que nos salvou, com aquele que nos chamou mediante o seu evangelho. O reverendo Ricardo Barbosa, pastor em Brasília, a Igreja Presbiteriana do Planalto, ele tem um artigo no site Monergismo sobre a maturidade cristã. E ele diz algo importante sobre essa temática para as nossas vidas. Ele diz que amadurecer implica caminhar perseverantemente em direção a Cristo, de tal forma que a vida de Cristo seja vivida por nós pelo poder do Espírito. Essa é a definição que ele propõe para a maturidade cristã. E ele tem um outro artigo falando sobre a longa caminhada da maturidade cristã, porque não é instantâneo, ninguém cai do céu assim maduro, ninguém chega na fé cristã e de uma vez por todo chega maduro. É uma longa caminhada. E ele tem um outro artigo, também no site Monergismo, onde ele diz que a maturidade cristã tornou-se algo raro na sociedade pós-moderna. É difícil a gente falar sobre maturidade cristã nos nossos dias. É difícil falar sobre maturidade de modo geral. E a cristã também tem enfrentado dificuldade para falarmos nos nossos dias. Esse texto, meus irmãos, ele nos ajuda, ele nos instrui sobre essa empreitada que nós temos, que é de amadurecer paulatinamente, dia após dia, na caminhada cristã. Filipenses 3 é bastante instrutivo, é um capítulo muito prático. A carta toda é muito prática. A gente encontra cartas do apóstolo Paulo que tem algumas ênfases muito mais doutrinárias do que prática. É claro que sempre vai mesclar doutrina com prática. A gente leu Efésios 1, onde Paulo traz doutrinas que são importantes, doutrinas que são robustas para a fé cristã, como eleição, predestinação, redenção. Mas mesmo nesse texto, com doutrinas robustas, ele traz um elemento prático. Ele diz, olha, toda essa realidade existe para que nós nos curvemos diante do Senhor em adoração. É para adoração que nós temos toda essa realidade diante de nós. Agora, a carta dele aos Filipenses, irmãos, ela é muito mais dedicada a questões práticas. É uma carta muito prática. E o capítulo 3 dessa carta evidencia isso para a gente. Paulo ele inicia esse capítulo contrapondo os falsos mestres, e ele contrapõe esses falsos mestres dizendo, olha, eu abandonei toda a minha religiosidade judaica, todos os meus possíveis méritos que eu tinha diante de Deus, eu considerei como refúgio. Para quê? Para que eu pudesse me apropriar da sublimidade de Cristo e da obra de Cristo. E aí em seguida, do verso 12 ao verso 16, Paulo diz, olha, eu não sou perfeito, para que vocês não tenham uma visão errada de mim, achando que eu cheguei à perfeição na caminhada cristã, eu já digo para vocês logo de cara, eu não sou perfeito, não sou um cristão perfeito. E isso acaba impactando a gente, né? Porque se Paulo não era perfeito, se Paulo não se considerava perfeito, quem é o pastor Edgar para se considerar perfeito? Quem somos nós para nos considerarmos perfeitos na caminhada? Paulo diz, olha, eu não sou perfeito. Mas ele destaca uma atitude que ele tinha. Mesmo não sendo perfeito, o que eu faço? Eu prossigo, eu avanço para o alvo que é Cristo, para o prêmio que está me aguardando. Ou seja, eu continuo, eu não paro na caminhada. Eu estou em uma corrida, não vou para a arquibancada, continuo na pista e eu vou continuar correndo nessa caminhada. E aqui, nesses versos, do verso 17 até o verso 1 do capítulo 4, a gente tem a continuidade das instruções do apóstolo Paulo para a vida cristã. E eu quero aproveitar e destacar essas instruções que são colocadas aqui, pensando nelas como elementos importantes para a nossa maturidade cristã. Então a pergunta que nós vamos responder nessa noite, diante da nossa meditação, é: como amadurecer
como cristão? Como deve ser o nosso amadurecimento na caminhada cristã? Como que a gente pode fazer isso? Em primeiro lugar, no verso 17, o texto vai nos dizer que nós amadurecemos como cristão imitando bons cristãos. Se você quer amadurecer na caminhada cristã, a instrução está colocada diante de você aqui. Imite bons cristãos na caminhada cristã. O verso 17 diz assim: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Nesse verso aqui, Paulo ele propõe um encorajamento para os cristãos filipenses, e como é a palavra de Deus, foi inspirada por Deus, foi preservada para chegar até os nossos dias, o encorajamento continua sendo aplicado à igreja de Cristo nos nossos dias. E a gente pode dizer que a gente tem aqui uma exortação ousada da parte do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, olha, sede meus imitadores. Imitem. Estão caminhando, estão trilhando a caminhada cristã? Olhe para mim e me veja como modelo. Eu sou um modelo na caminhada cristã. Imitem a mim. É tão ousado, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele dirige aos leitores dessa carta como irmãos, para que ele pudesse, de alguma forma, trazer um abrandamento para aquilo que ele está colocando aqui. Para que eles pudessem ouvir a exortação do apóstolo Paulo, não com resistência. Quem é Paulo? Para virar para nós e dizer, olha, vocês precisam me imitar. E ele diz, olha, irmãos, ou seja, ele se identifica com eles, para que as suas palavras elas possam então ser recebidas. E aqui, ao mesmo tempo que nós podemos enxergar a exortação dele como ousada, nós também podemos enxergá-la como essencial. Afinal de contas, os cristãos filipenses e os cristãos de todos os tempos, eles precisam de irmãos e irmãs em Cristo que lhes apresentem um exemplo de vida cristã, digno de ser imitado. Os nossos filhos, eles não olham para nós como pais e procuram nos imitar. O ser humano, ele tem a necessidade, ele tem a carência de ter modelo diante dele, próximo dele, para que ele possa imitar. Os nossos filhos fazem isso conosco. E a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes, porque senão, no dia seguinte, você vai encontrar o seu filho fazendo a mesma coisa. A gente vive em uma sociedade, que é uma sociedade que impõe paradigmas todos os dias e tenta doutrinar a nossa geração, porque ela tem elementos de modelo para a nossa sociedade. Infelizmente, a gente tem Anitta, Pablo Vittar, e aí por aí vai, como modelo para a geração atual. Felipe Neto e por aí vai. São os modelos que a nossa sociedade tem fornecido para os nossos filhos imitarem. Nós precisamos entender, meus irmãos, olhando para esse texto, que Paulo é realmente ousado quando ele diz, olha, sede meus imitadores. Mas ele não é arrogante. E esse é o ponto que precisa ficar claro aqui. Ele é ousado, sim, mas ele não é arrogante. Por que ele não é arrogante? Ele não é arrogante porque, antes de indicar a si mesmo como exemplo ou modelo, ele destacou no capítulo 2 dessa carta, do verso 5 ao 8, que Cristo é o principal modelo dos cristãos. E é o modelo perfeito de todo cristão. Então, antes de Paulo dizer, olha, imitem a mim, primeiro ele disse na carta, sede imitadores de Cristo. Olhem para a humildade de Cristo e aplique essa conduta na vida de vocês. Sejam humildes como Cristo é. Por quê? Porque ele é o exemplo perfeito de humildade. Com isso, meus irmãos, Paulo, ele estava simplesmente dizendo que os cristãos filipenses deveriam ser imitadores dele, assim como ele era de Cristo. Lá em 1 Coríntios 11, verso 1, ele diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo está dizendo, olha, é para vocês me imitarem, porque eu também imito a Cristo. Então, ao me imitarem, vocês estarão fazendo o quê? Imitando a Cristo, porque eu sou um imitador de Cristo. Cristo é o alvo maior da nossa imitação. E aqui fica claro para a gente que cristão só deve imitar um líder, ou um outro cristão, na medida que esse líder ou esse outro cristão caminha com Cristo. Até onde eu devo me submeter à autoridade de um líder religioso? De um pastor, de um presbítero, de um diácono, de um irmão? Até onde eu devo me submeter? Até onde ele está apegado à palavra de Deus. A partir da hora que ele larga a palavra de Deus e ele começa a impor coisas que não estão fundamentadas na palavra de Deus, irmãos, caiam fora.
Não imitem, não se submetam a isso. Paulo está dizendo, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. O que eu trago para vocês é aquilo que Cristo traz para vocês. Eu sou apenas instrumento nas mãos desse Cristo para transmitir para vocês aquilo que vocês precisam aplicar na vida de vocês. Segundo, Paulo ele não é arrogante, porque ele não está se colocando em um pedestal, como se ele fosse perfeito. Ele deixou bem claro no verso 12 até o 16 que ele não era perfeito. É só em seguida que ele vem e lança a exortação para imitar ele. Primeiro ele usa Cristo como exemplo, depois ele diz, eu não sou perfeito, mas eu avanço, e aí só em seguida que ele diz, sede meus imitadores. Se ele tivesse invertido aqui, colocado o carro na frente dos bois, lá no começo dizendo, imitem a mim, aí depois lá na frente ele dissesse, imitem a Cristo, depois lá na frente ele dissesse, eu sou imperfeito. Estaria uma bagunça o texto. Mas não é assim, há uma ordem aqui sendo colocada. Primeiro Cristo, eu não sou perfeito, não estou em um pedestal, mas eu sou um seguidor de Cristo. Eu procuro diariamente imitar a Cristo Jesus. Façam o mesmo, imitem a mim, porque eu sou imitador de Cristo. Então não é arrogância da parte do apóstolo Paulo. Ele também não é arrogante porque ele não se coloca como o único modelo a ser seguido. Ainda no verso 17, você pode observar aí, que ele exorta os filipenses a observarem os que estavam andando segundo o modelo de vida que era encontrado no apóstolo Paulo e em outros crentes maduros daquela época. Paulo estava ali na prisão, a gente sabe de pelo menos 2 personagens que estavam ali presentes com ele, Epafrodito e Timóteo. Era para imitar também esses homens, ele já havia feito recomendação sobre eles no capítulo 2. Ainda os outros apóstolos estavam vivos, e Paulo está dizendo, olha, imitem a mim, mas imitem também aqueles cristãos que estão caminhando da mesma forma, que são imitadores de Cristo. Então não é só a mim que é para imitar. Diante dessa exortação aqui, meus irmãos, nós podemos aprender que é sábio o cristão que vê em outros cristãos, imitadores de Cristo, modelo a serem seguidos. É muito sábio analisar e olhar, procurar aqueles que estão imitando a Cristo para que nós o imitemos também. E é falta de sabedoria o crente que acha que não precisa de nenhum tipo de modelo cristão para viver a vida cristã. Indica imaturidade por parte dessa pessoa. É falta de sabedoria dizer, não, eu caminho a vida cristã, mas eu não preciso de ninguém para imitar. Eu não preciso olhar para aqueles que já estão caminhando, que já estão na carreira. Eu não preciso observar a vida desses irmãos. E ao mesmo tempo, esse texto nos mostra a nossa necessidade de sermos nós exemplos vivos de modelos cristãos na caminhada. E é bom destacar isso aqui para que a gente não caia no discurso de que a gente não tem ninguém próximo de nós para que seja modelo cristão para a nossa vida. Talvez você corra o risco de cair no discurso, não, mas na minha igreja, na minha comunidade, perto de mim não tem nenhum cristão que seja digno de ser imitado. Ao dizer isso, você se inclui no pacote. E aí você está assumindo que nem você é digno de ser imitado. Você pensa que está batendo no irmão do lado, da direita, da esquerda, na frente, atrás. Você está batendo em si mesmo, porque você se coloca no pacote. Então, na sua comunidade não tem ninguém a ser imitado, inclusive você. Seja você um modelo de cristão, então, para que outros te imitem. Paulo está dizendo, olha, imitem a mim. Tem outros que estão andando iguais, imitem a eles. A caminhada cristã, ela é repleta de pessoas que estão caminhando e imitando a Cristo. E nós precisamos olhar para o exemplo desses irmãos. Você tem Cristo, meus irmãos, para imitar. Eu tenho Cristo para imitar. Então é responsabilidade minha, é responsabilidade de vocês imitarmos a Cristo Jesus. Para que nós possamos ser modelos para outros irmãos que estão caminhando conosco. Às vezes a gente critica muito, né? Eu vivo numa comunidade do qual eu não consigo encontrar ninguém para imitar. Você faz parte do ninguém da comunidade. E a responsabilidade é sua também. De ser um exemplo, de ser um modelo na caminhada cristã. Então, a espada aqui, ela vai cortar geral. Cortar para todos os lados. Nós precisamos de modelos, mas nós também precisamos de ser modelos na caminhada cristã. Nós precisamos
imitar Cristo e nos parecer com Cristo, porque as pessoas, irmãos, elas nos observam. E elas veem em nós a maneira que nós conduzimos a vida cristã. E isso cria em nós responsabilidade. E sobre essa responsabilidade, Jesus fez uma advertência muito séria no decorrer do seu ministério. Lá em Mateus 18, verso 6, o próprio Jesus diz, olha, qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Note que nós devemos fazer com que os outros crentes, meus irmãos, não tropecem através da nossa conduta cristã, por causa da nossa conduta cristã. Ele está dizendo, olha, se você faz um pequenino, alguém que está na caminhada, tropeçar por causa da sua conduta, melhor fosse amarrar uma pedra e se jogar no mar, as profundezas do mar. A gente precisa se perguntar, diante dessa instrução aqui, quem nós estamos imitando? Você tem imitado alguém? A nossa maturidade, irmãos, cristã, ela é acelerada quando nós somos influenciados por mentores espirituais certos. Quem você está imitando? Mas ainda há uma outra pergunta. Será que os outros poderiam imitar você? Será que os outros podem me imitar? Porque a responsabilidade é colocada. Eu tenho imitado a Cristo para que os outros me imitem? Ou é melhor mesmo que os outros não me imitem? Porque senão eu vou virar pedra de tropeço para esses irmãos. Maturidade cristã, meus irmãos, é olhar para bons modelos e ao mesmo tempo ser bons modelos na vida cristã. É uma responsabilidade de cada um de nós. Isso nos amadurece, isso acelera o nosso amadurecimento. O paradigma a gente tem, é Cristo. Olhe para Cristo, imite a Cristo. E ao fazer isso, é natural, você vai se tornar um modelo na caminhada cristã. E nós carecemos, nós precisamos de modelo nos nossos dias. Eu, como pastor, preciso de outros pastores que sejam modelos para mim. Vocês, como membros da igreja, vocês precisam olhar em nós, na liderança, e encontrar em nós modelos para que vocês caminhem. Responsabilidade de cada um. E o irmão precisa olhar para o lado, aquele que está caminhando junto, e olhar. Tem um modelo nesse irmão. Eu consigo olhar para a vida dele e dizer, olha, eu posso imitá-lo. A maneira dele, a conduta dele, a maneira que ele tem se comportado na vida cristã. Responsabilidade, meus irmãos, é colocada diante de nós nessa instrução aqui. Mas a pergunta ela ainda continua. Como amadurecer? Como nós devemos amadurecer na vida cristã? Verso 18 e 19 nos ensina que nós amadurecemos tomando muito cuidado para não imitar os exemplos ruins. Se a gente precisa imitar bons exemplos, Paulo agora vai contrapor e dizer, olha, tome cuidado para não serem imitadores de exemplos ruins, porque eles também estão aí na caminhada cristã. Verso 18 e 19, Paulo diz, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Bom seria se a vida fosse composta só de pessoas boas. Pensa a sociedade composta só de pessoas boas? Seria bom, né? Utopia pura, irmão. Utopia pura isso aí. Depois que o pecado entrou no mundo, acabou. E pensando na vida cristã, ela também não é repleta só de pessoas boas. E aí a gente fala isso aqui com dor no coração. Eles vão encontrar o apóstolo Paulo falando isso aqui com dor no coração. A vida cristã não é composta só de bons cristãos. Infelizmente. Sobre essa realidade que Paulo vem lembrar aqui nesses versos. Os exemplos ruins aqui nesse texto, que os filipenses não deveriam imitar, são possivelmente os judaizantes, os falsos mestres, aqueles que o apóstolo Paulo falou acerca deles, do verso 2 até o verso 5, até o verso 3, melhor dizendo. Verso 2 e verso 3, Paulo falou sobre a realidade desses falsos mestres.
Eles haviam penetrado a igreja de Filipos e eles estavam espalhando as heresias. Por isso Paulo chama esses homens, esses falsos mestres, de inimigo da cruz de Cristo. Porque eles diziam, olha, a obra de Cristo é boa, ela é boa. Aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário é bom? É bom. É suficiente? Não. Você precisa acrescentar mais coisas com a obra de Cristo. Paulo está dizendo, eles são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão tirando Cristo da cruz e jogando ele no chão. São inimigos da obra de Cristo consumada na cruz do Calvário por cada um de nós. E Paulo diz, olha, eu falo acerca desses irmãos até chorando. Ele não diz que eram irmãos, né? Ele fala, eu falo acerca desses até chorando. Porque é ruim, meus irmãos, isso deve causar em nós tristeza. Saber que dentro da caminhada cristã, existem aqueles que estão lá dentro, inseridos lá dentro, foram inseridos de alguma forma, a gente não sabe se são cristãos de fato, mas eles estão lá, meus irmãos, para zombar da cruz de Cristo. Eles estão lá para servirem como inimigos da cruz de Cristo. Paulo sabia que esses homens, eles eram danosos para a fé cristã. E eles seriam danosos para os filipenses e para a conduta dos filipenses. Paulo sabia que esses homens poderiam causar devastação dentro da igreja. João Calvino, ao comentar esse texto, ele diz que esses homens, eles fingiam ser amigos, mas eram, na verdade, os piores inimigos do Evangelho. Por isso Paulo não hesita em dizer que o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles estava na infâmia, no desejo de serem reconhecidos e de serem vistos. Eles só se preocupavam, meus irmãos, Paulo diz no final do verso 19, a ocupação e a preocupação desses homens eram com as coisas terrenas. E aqui a gente tem um indicativo de como caracterizar um falso mestre. A preocupação dele é só com as coisas terrenas. Então aqueles líderes que costumam pregar aquele evangelho da prosperidade, para você mudar de vida, para você viver uma boa vida aqui na terra, comer o melhor da terra, fujam desses homens. Tomem cuidado com esses líderes, que se preocupam só com a realidade terrena. Paulo está dizendo, olha, eles só se preocupam com as coisas da terra. Eu destaco isso aqui porque, infelizmente, a nossa geração, os nossos tempos, eles não são diferentes dos tempos do apóstolo Paulo. Hoje há muitos líderes se autopromovendo, chamando mais atenção para si mesmo que para o evangelho de Cristo e o próprio Cristo. Eles são considerados no mundo gospel, de modo geral, como verdadeiras estrelas de Cristo. O Cristo eu estou acrescentando com dó, sabe? Até o Cristo eles tiram de cena. Eles são líderes que ensinam que você precisa determinar. Determine a bênção, meus irmãos, na sua vida. Eles oram determinando para Deus. Eu determino a cura. Meus irmãos, esses líderes são quem para determinar alguma coisa para Deus? Como assim? Orar para Deus e virar, eu determino a cura na vida dessa pessoa. O próprio Filho de Deus, lá no Getsemane, ele poderia virar para o Pai e dizer, olha, eu determino que eu não vou para a cruz. Mas ele não faz dessa forma. Ele vira para o Pai e diz, olha, faça a sua vontade e não a minha. Porque se a sua vontade for feita, o Senhor vai ser glorificado. Mas não, a gente encontra líderes aí que determinam, oram pedindo e determinando. Eles ensinam você a reivindicar diante de Deus aquilo que foi perdido. E aí a gente tem hinos aí que refletem essa teologia desses líderes. Tem um hino aí que diz, restitui, eu quero de volta o que é meu. Os irmãos estão falando com quem? Com Deus não é. Com Deus das Escrituras não é. Como assim virar para Deus e dizer, restitui, eu quero de volta o que é meu? E aí tem outros líderes aí, para usar uma roupagem de humildade, eles viram para Deus e dizem, só me dá aquilo que eu mereço. Faz isso não, irmãos. Nós merecemos condenação. Nós merecemos que a terra se abra. Nós
ser jogado lá dentro. São falsos mestres, falsos líderes. E eles viram para a nossa geração de cristãos e dizem: olha, vocês não devem aceitar o sofrimento na vida de vocês. Só vida boa. E o pior, meus irmãos, de tudo, tem pessoas sem discernimento seguindo esses líderes. Os vídeos deles na internet, no YouTube, tem milhões e milhões de visualizações. Vão lá, seguindo, bebendo nessas fontes, recebendo esse tipo de heresia para a vida. Como bem destaca Steve Lawson ao comentar esse texto, saber isso deveria ser suficiente para nos fazer chorar, assim como aconteceu com Paulo. Paulo diz: olha, eu estou falando acerca desses homens, mas eu faço isso chorando. E ele diz: tomem cuidado, não imitem esses homens. Não são dignos de serem imitados. Imitar esses homens, meus irmãos, não acelera a sua maturidade cristã. Faz um regresso na sua maturidade cristã. Tome cuidado com quem você anda imitando. Tome cuidado. Mas a pergunta ainda continua. Como amadurecer na caminhada cristã? Os versos 20 e 21 nos ensinam que nós amadurecemos na caminhada cristã, mantendo os olhos voltados para os céus. Verso 20 e 21, Paulo diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nesses dois versos aqui, a atenção dos filipenses e a nossa atenção, ela é direcionada para os céus. E nesse direcionamento aqui, Paulo destaca que a nossa pátria, ela está nos céus. Com isso, meus irmãos, nós somos lembrados pela palavra de Deus que, embora nós moremos aqui no Brasil, a nossa verdadeira pátria não é o Brasil. A nossa verdadeira pátria é o céu. Nós estamos peregrinando sobre essa terra. O problema é que na peregrinação tem um monte de cristãos que se apegam a esse mundo, abraçam as coisas desse mundo e esquecem que isso aqui tudo é passageiro, é transitório. A eternidade é diferente. São novos céus e nova terra que nos aguardam. É a nova Jerusalém que desce do céu. Nós somos membros dessa pátria. Por isso Paulo está dizendo: olha, a nossa pátria, ela está nos céus. No verso 21, a palavra de Deus ainda acrescenta que nesse retorno triunfal de Cristo, porque a ideia é olhar para a nossa pátria e aguardar a volta gloriosa de Cristo, Paulo diz que nesse retorno triunfal de Cristo, o nosso corpo de humilhação, ele vai ser transformado em um corpo de glória. Ou seja, o nosso frágil corpo, sujeito às fraquezas, às doenças, à morte, será alterado para um corpo ressurreto e um corpo glorificado, sem a presença dessas realidades causadas pelo pecado. É isso que nos aguarda. Então, sofrimento, meus irmãos, ausência de sofrimento, ela há. Ausência de dor, ela há. Aqui não. Sofrimento, dor, dificuldade, é muito compatível com a fé cristã. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, isso é compatível com a fé cristã. A ausência dessas realidades, ocasionadas pelo pecado, é no novos céus e nova terra. Quando Cristo voltar, triunfar na sua volta e transformar o nosso corpo de humilhação. O nosso corpo estará perfeitamente adequado ao novo lar. E isso, meus irmãos, vai acontecer pelo poder daquele que tem poder para submeter a ele todas as coisas, pelo supremo poder de Jesus Cristo, o Senhor da igreja, o Senhor das nossas vidas. Ele vai transformar essa realidade. Essa é a expectativa que nós devemos ter, que nós podemos e nós devemos ter na caminhada cristã. E isso só acontece se os nossos olhos estiverem voltados para os céus, para as coisas de Deus.
É o não viver, meus irmãos, na perspectiva da temporalidade, mas sim da eternidade. É o viver nesse mundo com tantos problemas, não deixando que toda essa realidade roube de nós a bendita esperança da volta de Cristo para buscar a sua igreja. Essa graça futura deve ocupar a nossa mente, deve acalmar o nosso coração diante de tantas dificuldades presentes nesse mundo. Isso faz com que amadureçamos na vida cristã. Olhe para o céu. Tenha os seus olhos voltados para o céu. Seus olhos estão voltados para onde, meus irmãos? Onde você tem fixado seus olhos? É no melhor dessa terra? E eu não estou dizendo que você não pode ter um bom carro, uma boa casa, conforto, qualidade de vida. Isso só não pode preencher o seu coração mais do que as coisas do céu. Isso não pode dominar o seu coração. É a realidade do céu que deve dominar o seu coração. É a realidade da eternidade que deve dominar o seu coração. E não as coisas temporais. Quem vive assim são os falsos mestres, os inimigos da cruz. Eles estão preocupados só com as coisas terrestres. Não sejamos nós inimigos da cruz de Cristo nos nossos dias. Por fim, respondendo ainda a pergunta, como amadurecer na vida cristã, na caminhada cristã. O verso 1 do capítulo 4 nos diz que nós amadurecemos, permanecendo firmes no Senhor. No verso 1 do capítulo 4, Paulo ele arremata o argumento e ao mesmo tempo ele faz uma espécie de transição para aquilo que ele vai dizer nos versos posteriores. A gente vai refletir isso, se Deus permitir, na próxima semana, no próximo domingo. No verso 1 ele diz: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. A exortação aqui é de firmeza no Senhor. Por que era tão importante os filipenses permanecerem firmes no Senhor? Por que Paulo arremata dizendo, olha, permaneçam firmes no Senhor? Porque eles estavam rodeados de inimigos. Paulo já havia adjetivado esses inimigos. São os inimigos da cruz. A figura aqui é a figura de uma guerra. Paulo está dizendo, olha, vocês estão na linha de frente. E nessa guerra, o que vocês mais têm são inimigos que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Nós estamos, meus irmãos, ainda hoje nesse tipo de guerra. E nesse tipo de guerra nós não podemos fazer concessões em relação ao Evangelho de Cristo. Firmeza no Senhor consiste nisso. Não fazer concessões referente ao Evangelho de Cristo. Nós não podemos curvar diante da perseguição e nem recuar. E aí falar de perseguição no contexto brasileiro é falar de um elefante branco. Porque a gente não tem perseguição, irmãos, física. Alguém te atrapalhou de chegar aqui no culto, de entrar ali naquele portão, entrar naquela porta? Alguém fez isso com alguém aqui? Alguém impediu você de estar aqui? A gente não tem perseguição física. Mas há de chegar o tempo de termos perseguição física. A nossa perseguição hoje em dia, ela é uma perseguição ideológica. Ela é uma perseguição de ideias. Ela é uma perseguição de valores. Mas logo, logo ela vai desembocar em uma perseguição física. Como nós estaremos diante dessa perseguição? Permanecer firme no Evangelho, permanecer firme no Senhor, é dizer, eu não vou sair daqui, por pior que seja a situação. Nós precisamos estar sempre, irmãos, então, na dependência do Senhor. Estar firmes na verdade de Deus, nos recursos que Deus tem deixado para nós, que é a sua palavra. A gente precisa estar ciente que não vai ser a nossa própria força que vai nos manter de pé, nem a nossa própria sabedoria que vai nos manter de pé, mas a força e a sabedoria que vem de Deus, a palavra de Deus. Nós temos, meus irmãos, nos nossos dias, muitos inimigos da cruz de Cristo. O Evangelho, a palavra de Deus, os valores cristãos, a nossa ética, o nosso conceito de família, de sociedade, de educação e por aí vai, estão sendo atacados e sempre serão, porque sempre foi assim no decorrer da história da igreja. A pergunta é, qual tem sido a nossa posição diante desses ataques?
um novo conceito de família. Como que a gente tem encarado esse tipo de perseguição? O que fazer diante disso? Estar firmes no Senhor. Testemunhar Jesus Cristo diante desses ataques. Essa firmeza, meus irmãos, trará amadurecimento para cada um de nós. Nos colocará cada vez mais maduro na caminhada cristã. Diante das investidas dos nossos inimigos, nós temos um ótimo cenário para mostrarmos ao mundo que nós somos seguidores de Cristo. Refletir a esse mundo quem nós temos seguido e os valores daquele que nós temos seguido. Mas para isso nós precisamos estar firmes. Firmeza. Não abrir, não fazer concessões acerca do Evangelho. Aplicação para finalizar a nossa meditação. Aplicação de modo geral do texto. O nosso maior alvo na vida deve ser a glória de Deus. Se você tem outro alvo para a sua vida, corrija. O maior alvo da vida de um cristão é a glória de Deus. Até um dos solas da reforma é o sole deu glória. A Deus e somente a Ele toda a glória. Foi para a glória de Deus que nós fomos criados. Deus não tinha necessidade de nos criar. Deus não estava só na eternidade. Sempre existiu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nunca teve carência no relacionamento da Trindade. Mas Ele nos criou para a glória dEle. Ele criou todas as coisas para a glória dEle. E uma das maneiras de nós glorificarmos a Deus é amadurecendo na caminhada cristã. Desenvolvendo na caminhada cristã. É caminhando perseverantemente em direção a Jesus Cristo, a fim de mostrarmos a esse mundo o poder transformador do Evangelho em nós. O Evangelho é o poder transformador de Deus. Como nós vamos pregar um Evangelho que transforma se a nossa vida não foi transformada pelo Evangelho ou não está sendo transformada pelo Evangelho? Como que nós vamos fazer isso? Como que eu vou dizer que o Evangelho ele liberta, ele transforma, se eu dou indícios de que eu não fui transformado e que eu não fui liberto das minhas mazelas antes de conhecer a Cristo? Esse poder transformador, meus irmãos, precisa ser visto em cada um de nós. Nós precisamos, mais do que nunca, ser sensíveis à palavra de Deus, às suas instruções para a nossa vida. Nós precisamos procurar viver na prática as instruções da palavra de Deus. Tiago diz que não é só ouvir a palavra de Deus, não é só ler a palavra de Deus, é praticar também a palavra de Deus. Tem gente que é bom para ouvir a palavra de Deus, bom para ler a palavra de Deus, mas tem uma dificuldade imensa de colocar em prática a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir, nós precisamos ler e nós precisamos praticar, colocá-la em prática nas nossas vidas. Como que a gente faz isso, irmãos? É na dependência do Espírito Santo. É na dependência dele. Nós somos finitos, somos fracos. Mas se nós dependermos do Espírito Santo, se nós rogarmos ao Espírito Santo, se nós dependermos do Espírito Santo, para que a palavra dele, inspirada por ele, seja aplicada aos nossos corações, meus irmãos, nós vamos ter capacidade de praticar a palavra de Deus em nossa vida. E o amadurecimento, naturalmente, se evidenciará nas nossas vidas. Dependa do Espírito Santo nas suas vidas. Clame ao Espírito Santo para que ele atue na sua vida, aplicando a palavra de Deus na sua vida. Não seja apenas ouvintes, não seja apenas leitores, mas sejam praticantes da palavra. Saia daqui nessa noite, meus irmãos, refletindo, meditando no que a gente meditou aqui nessa noite, no que a gente aprendeu aqui nessa noite. E peça ao Espírito Santo para que tudo aquilo que veio dele, e somente o que veio dele, do pastor Edgar, que o vento leve e jogue para longe, mas o que veio dele, seja aplicado no coração de vocês. Para que a gente possa viver isso na prática, nas nossas vidas. Para que nós sejamos exemplos na caminhada cristã. Não de perfeição, porque nós não somos, mas exemplos de pessoas que imitam a Cristo. Tenhamos cuidado com os maus exemplos que a gente tem nos nossos dias. Se afastem deles.
olhe para os céus, tenha os seus olhos voltados para o céu e permaneçam firmes no Senhor, por pior que seja o ataque que você estiver vivendo na sua vida. Vamos colocar de pé, vamos encerrar a nossa oração. Que Deus nos abençoe, que a palavra dele seja aplicada em nossas vidas. Pai, nós agradecemos o Senhor por esse momento de culto e de adoração aqui nesse local, nesse templo. Pai, o Senhor deu disposição a cada um de nós, o Senhor encheu o nosso coração de alegria para estarmos aqui nessa noite, para prestarmos culto e adoração ao Senhor. Pai, nós não merecíamos esse privilégio, mas o Senhor, por graça e por misericórdia, guiou o nosso coração para que nós pudéssemos adorar a Ti, o Deus único e verdadeiro, Criador de todas as coisas, Criador inclusive de cada um de nós. Pai, que o Teu Santo Espírito venha aplicar a Tua palavra em nossos corações. Que tudo aquilo que veio do Senhor, e somente isso, Pai, seja aplicado em nossos corações. Que toda palavra que não veio do Senhor, meu Pai, que o vento sopre e jogue para bem longe, mas que toda a palavra que veio do Senhor, meu Pai, seja aplicada no coração de cada um aqui nessa noite. Para que nós possamos amadurecer na caminhada cristã. Para que nós possamos caminhar perseverantemente, para refletir nesse mundo a vida de Cristo, a obra de Cristo, aquilo que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Para que nós sejamos exemplos para esse mundo e para os nossos irmãos que estão ao redor de nós. Pai, que o Senhor nos fortaleça, que o Teu Santo Espírito nos ajude a colocar em prática a palavra do Senhor. As instruções preciosas da palavra do Senhor. Que essas instruções nos corrijam, transformem a nossa vida, para que nós possamos viver de modo condizente com aquilo que o Senhor requer para nós. Nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra, a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Que nós possamos ter esse entendimento ainda mais claro no decorrer dessa semana. Que nós possamos colocar em prática a palavra do Senhor. Pai, nós rogamos ao Senhor por aqueles que não puderam estar aqui nessa noite. Pedimos ao Senhor para fortalecer a fé desses irmãos. Aqueles que estão com problema na saúde, que o Senhor restaure a saúde desses irmãos. E que o Senhor dê disposição, alegria para servirem ao Senhor e cultuarem ao Senhor, com a igreja, com a comunidade da fé. Pai, que o Senhor nos abençoe no decorrer dessa semana. Que nós vivamos para a glória do Senhor, através de tudo que formos fazer no decorrer dessa semana. Que o nosso trabalho seja para a glória do Senhor. Que o nosso casamento seja para a glória do Senhor. Que a educação dos nossos filhos seja para a glória do Senhor. Que tudo que formos realizar seja feito para a glória do Senhor. Que nós tenhamos isso como alvo para as nossas vidas. Pai, nos leve em proteção para os nossos lares. Guarda-nos assim como o Senhor nos guardou para vir até aqui. Que o Senhor nos dê um restante de noite abençoado. Que o Senhor nos abençoe por graça e por misericórdia. É no nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Meus irmãos,